Olá, meus irmãos e minhas irmãs, dando continuidade à segunda parte da nossa escola bíblica com o tema fidelidade. Agora nós vamos explorar uma vida de filho e filha de Deus, uma vida fiel que busca o crescimento espiritual, a vida com Deus. Amados, nesse propósito, nós saltamos do Salmo 73, agora nós vamos para o Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. E neste capítulo 4 nós vamos ver a vida prática, a vida que Deus mostrou, dos capítulos 1 a 3, para que dos capítulos 4 a 6 pudéssemos colocar em prática. Amados, quando eu falo isso, Deus, ele nunca deixa a gente, como seus filhos, com falta de conhecimento. Porque quando você conhece a Deus, você ama a Deus, você desenvolve o relacionamento com Deus, você tem uma força que cresce dentro de você em querer mais Deus, em buscar mais Deus. Quando eu falo isso, amados, eu quero dizer a você que Paulo, ele também almeja isso. Se você olhar comigo no capítulo 3, a partir do verso 14, Paulo ele faz uma oração tão bela para que eu e você venhamos a desenvolver, para que eu e você venhamos a crescer e a almejar esse conhecimento de Deus. Olhe comigo as Escrituras, capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, no verso 14, que diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo, aqui ele faz um pedido a Deus. E dentro desse pedido, ele coloca muito bem elaborado o que deveria vir para todos os crentes, não só de Éfeso naquele período que ele estava lá, mas para todos os crentes que se seguiriam ao longo da trajetória da humanidade. Paulo ele é bem claro. E quando ele fecha essa primeira sessão de conhecer a Deus, agora ele passa para a vida prática. Se você notou, no último versículo, no versículo 21, ele faz uma doxologia. Essa doxologia é tida como algo que fecha um grande discurso, principalmente dos grandes conhecedores das Escrituras no passado, fecha um momento de conhecimento de Deus com a glorificação de Deus. Olha só o que ele diz, ó. A ele seja a glória na igreja. Eu e você, ao recebermos o conhecimento de Deus, devemos sempre glorificá-lo, devemos sempre adorá-lo e exaltá-lo, porque ele é digno. Ele tem na palma das mãos a minha e a sua vida. Por isso, Paulo, ele quer que eu e você conhecemos mais e a cada dia mais de Deus. Quando ele diz aqui no verso 18, ele diz, a fim de poder
compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Querido, nesse mesmo entendimento, Paulo abre o capítulo 4, no verso 1. Ele diz, rogo-vos. Essa palavra no grego, parakaleo, é alguém que é chamado para perto. Alguém que foi carinhosamente buscado. Alguém que foi chamado de uma forma que motiva, mas essa motivação é uma motivação humilde. Alguém que está lhe dizendo, venha para perto de mim. Mas ele te chama e me chama de uma forma para nos ensinar, para nos exortar, para nos chamar ao conhecimento de Cristo. Ele encerrou a primeira sessão suplicando a Deus Pai por nós, para que nós recebemos o conhecimento de Cristo. Agora ele começa exortando-nos. Ele começa trazendo à nossa mente algo importante. E quando ele diz rogo-vos, ele coloca, pois eu. Quando ele entra nessa situação, é a mesma que está no capítulo 3, verso 1, onde ele diz, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Aqui ele dá a mesma direção. Rogo-vos, eu, o prisioneiro do Senhor. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, queridos. Eu e você somos do Senhor. Eu e você fomos chamados pelo Senhor. Eu e você fomos comprados pelo Senhor. Quando ele foi até a cruz do Calvário e se entregou por nós. Paulo está dizendo que nem toda a prisão que o Império Romano colocou sobre ele não era suficiente, pois ele era prisioneiro de Cristo. E Cristo era quem comandava a vida dele, se ele continuaria preso ou em escolta, andando livremente pelo Império. Ou se ele ia morrer hoje ou amanhã. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Ele era prisioneiro de Cristo. Assim como nós, queridos, caminhamos neste mundo e nós estamos ligados ao Senhor. Este amor ao Senhor é algo fundamental na nossa vida. Nós precisamos desenvolver esse conhecimento de Deus, porque, amados, a carta de Paulo aos Efésios, ela tem essa funcionalidade. Ela não foi feita exclusivamente para consertar nada de pecado, de intriga, de divisão, de contenda na igreja, mas ela veio orientar o conhecimento da vida de um filho de Deus. E ao orientar esse conhecimento, agora ele mostra no segundo momento da carta, que é dos capítulos 4 a 6, como eu e você colocarmos em prática isso. Por isso que eu entrei por esse caminho, para que eu pudesse botar diante de vocês a vontade de Deus. Assim como o apóstolo Paulo lá atrás, ele coloca diante de nós um conhecimento de Deus, dos capítulos 1 a 3, agora uma vida prática com Deus. A teologia nos chama para conhecermos a Deus e, conhecendo a Deus, eu possa desenvolver a minha salvação. Você possa desenvolver a sua salvação. Amados irmãos, todos nós conhecemos as práticas dos crentes na igreja de Corinto. Quantos estavam abandonando o evangelho e voltando para a sua vida secular, a sua vida de pecado, a vida do passado, esquecendo das coisas de Cristo.
Paulo ele está aqui exortando, ele está trazendo para perto, e a primeira coisa que ele nos traz é dizer, olha, eu e você pertencemos ao Senhor. Somos prisioneiros de Cristo. E ele diz muito mais, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Irmãos, quando eu falei dos coríntios, é porque os coríntios escolheram andar novamente em seus caminhos maus. Queridos, quando Deus nos escolhe para a salvação, nem eu e nem você temos nenhuma atitude a tomar, a não ser sermos por Deus chamados. Somos tomados pelo seu Espírito para a salvação. Mas dentro do processo da santificação, eu e você, queridos, somos pelo Espírito de Deus fortalecidos para crescermos nessa caminhada com Deus. E eu só posso crescer nessa caminhada com Deus conhecendo a Deus e desenvolvendo uma vida prática com Deus. Andeis de modo digno da vocação. Quem te chamou, quem me chamou, não foi uma pessoa qualquer. Foi o Criador de todas as coisas, o Senhor da criação, o Deus do universo. Foi Ele que te chamou, foi Ele que me chamou. E Paulo está dizendo, andem de modo digno desta vocação. Paulo tinha em mente que eu e você, enganado, que eu e você, escolhendo as coisas carnais, vamos andar longe de Deus. Se eu não almejar ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, ter comunhão com seu Espírito na oração, eu não vou andar com Deus. Porque o meu conhecimento de Deus não haverá. Eu não vou buscar as coisas de Deus. E não buscando as coisas de Deus, eu não almejo a vida prática com Deus. Queridos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, não somente como algo de um conhecimento decorativo, alguma coisa que ficou na nossa vida e quando alguém pergunta, você recita um versículo. A palavra de Deus, ela foi escrita para que os filhos e as filhas de Deus pudessem andar dentro da vontade de Deus. Se eu ou você não colocarmos a nossa vida para conhecer a Deus e para ter uma vida prática desse conhecimento, seremos como aquelas 5 virgens nécias da parábola das 10 virgens. Não vamos ter o azeite do Espírito. Não vamos ter o fervor de Deus. Não vamos almejar estar esperando a volta de Cristo. Ele volta a qualquer hora e eu vou buscar o azeite a qualquer hora e eu vou deixando para depois, para qualquer hora e acabo saindo da presença de Deus, eu acabo andando na minha vontade, eu acabo andando segundo o mundo e eu acabo deixando
de cumprir esse versículo na minha vida. Vou ler de novo. Que andeis de modo digno da vocação. Quando Deus nos chama, Ele nos vocaciona. Alguém vocacionado é alguém que sente a vontade de andar naquele chamado. Quando alguém diz assim, mãe, pai, eu sei que eu vou ser um grande advogado. Ele sente essa vontade dentro dele. Mãe, pai, eu sei que eu vou ser um médico, um engenheiro, um farmacêutico. Eu vou ser um grande homem de Deus. Mãe, pai, Deus me escolheu para ser esta pessoa. Vocação. Alguém que sabe o que foi chamado. Quando nós buscamos o conhecimento de Deus, nós entendemos os propósitos de Deus nas nossas vidas, no nosso caminhar. E muito mais, queridos. Olhe comigo o restante do versículo. A que fostes chamados. Não precisa falar mais nada. A partir daí, ele começa a falar para mim e para você que eu e você, como filhos e filhas de Deus, precisamos ter algumas atitudes iniciais. Aí ele vai o verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso é uma característica básica e fundamental que nos leva ao fruto do Espírito, que é o amor. Quando a gente olha para o verso 3, a gente vê o objetivo do verso 2. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queridos, a unidade do Espírito Santo de Deus causa na igreja uma união, um vínculo. E esse vínculo só tem uma função: trazer a paz de Cristo para o meio da igreja. E olha quando ele diz: há somente um corpo e um espírito, verso 4. Como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amados, Deus me chamou, Deus te chamou, e o Espírito dele agiu em nós. O Espírito dele age em nós para nos levar a sabermos qual o nosso propósito dentro da igreja. Mas eu preciso, primeiramente, entender essa oração de Paulo, para que, ao entender essa oração de Paulo, em meu favor, eu possa almejar o conhecimento de Cristo Jesus. Eu possa ter prazer em buscar esse conhecimento, porque esse conhecimento vai me levar a ter a imagem de Cristo. Esse conhecimento é para que eu tenha uma vida parecida de Cristo. Queridos, eu preciso conhecer para praticar, para andar com Deus, andar na vocação que Deus fez a mim e me chamou. Aqui entra a questão da predestinação.
Aqui entra a questão da justificação de Deus na minha vida, na sua vida. Aqui entra a santificação. Deus tem todo o interesse de cooperar comigo e contigo para sermos filhos e filhas fiéis na nossa caminhada de fé. Quando nós olhamos esses poucos versículos aqui, nós percebemos que Deus, Ele tem um amor especial pelos seus filhos e Ele criou todos os meios para nós desenvolvermos o nosso conhecimento de Ele, conhecimento de Deus. E ao conhecermos, nós tenhamos amor em andar, em praticar a vida com Deus. Isso tudo tem um fim. A edificação da Igreja de Cristo, queridos. Eu gostaria de andar mais 1 ou 2 versículos aqui com você, nesse primeiro momento. E eu entro agora no verso 7, 8 e 9. Ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Irmãos, eu quero me concentrar numa única frase aqui para a gente fechar esse início do nosso bate-papo dessa segunda parte da escola bíblica, onde ele diz assim, e concedeu dons aos homens, no verso 8. Irmãos, Deus te concedeu as suas preciosidades. Deus te concedeu pelo menos um dom. Pode ter te concedido mais de um, mas é dele em você, porque ele te ama. E esse dom é para que você use em favor da tua família na fé, em favor de edificar a Igreja de Cristo, edificar o que ele chama do corpo de Cristo. Paulo faz aqui uma alusão que o corpo, como se fosse a Igreja do Senhor, um corpo humano, onde ele começa a falar de mão, pé, olho, ouvido, boca. Tudo isso para dizer que Deus te fez uma pessoa especial ao qual você faz o corpo de Cristo ser como Ele é. Então, meus amados, conhecer a Deus para desenvolver uma vida com Deus. Se eu não conheço a Deus, eu não desenvolvo uma vida com Deus. Conhecimento e prática. Esse primeiro momento eu quero deixar isso bem claro na sua vida. Quando Paulo ele diz rogo-vos, ele está nos chamando para perto, porque ele quer nos ensinar algo muito valioso, muito precioso. E ele começa dizendo, eu, prisioneiro de Cristo, eu não sou prisioneiro de ninguém, eu sou prisioneiro de Cristo. Nós podemos estar nesse momento dessa pandemia, podemos estar reclusos, uma palavrinha muito bonita, em quarentena, mas nós sabemos que quem nos guarda é o Senhor. Então não tenha medo de nada, queridos. Mantenha-se firme no Senhor.
Seja obediente às autoridades que aqui estão, porque essa é a ordem de Deus, que nós devemos obedecer às autoridades que foram por Ele constituídas. Se eles, por um momento, pediram para a gente ser prudentes, devemos ser prudentes. Se há algo de interesse além disso, não somos nós que vamos prestar contas, e sim eles. Seja prudente. Mas a minha e a sua prudência hoje é que nós somos filhos e filhas de Deus. E ao sermos filhos e filhas de Deus, devemos buscar o conhecer a Deus, buscar saber o que Ele quer de nós, o que Ele gosta que nós venhamos a desenvolver, a fazer, para podermos praticar, para podermos andar como filhos de Deus. Em nosso próximo encontro, daremos uma sequência e vamos abrir um pouco mais esse tema, vamos torná-lo ainda mais gostoso, ainda mais proveitoso para nós. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.